Olá, pessoal, tudo bem com todos? Estamos de volta, então, com as nossas aulas. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a árvore da vida, tá bom? Então, vamos iniciar o nosso compartilhamento de tela, tá bom? Então, para a gente entender um pouco sobre a Kabbalah, é indispensável a gente conhecer sobre o que seria a árvore da vida, tá bom? Então, a árvore da vida, ela é o arquétipo que a gente usa para entender a Kabbalah, e para entender os seus mundos espirituais, os seus níveis de consciência, os seus níveis da alma, a sua evolução, a astrologia, a manifestação. Então, ela é um arquétipo muito importante. E para a gente entender ali um pouquinho dela, vamos compreender o que seria, tá? Então, a árvore da vida ela é um sistema genealógico de apresentação da estrutura universal da criação. Então, esse arquétipo, ele vai representar tudo que a gente estuda dentro da Kabbalah, a gente sempre vai desmembrar dentro dele. Então, dentro desse esquema, ele vai ter atributos, sentimentos, planetas, as letras, ele vai ter também, por exemplo, os mundos cabalísticos. Então, tudo que a gente usa para entender na Kabbalah é estudado dentro desse arquétipo. Então, ele é um diagrama como se fosse um manual de instrução da criação. Só que para a gente entender isso, a gente precisa compreender a histórica disso, como isso foi se desenvolvendo até chegar nos dias de hoje, tá? Então, aqui nós temos a evolução da árvore da vida, claro que dentro do segmento cabalístico desde a Idade Média, até o que chega, né, na nossa data dos dias de hoje. Então, aqui nós temos a forma dela em 1517, em 1552, em 1617 e em 1708, onde se chega o arquétipo tradicional usado por nós cabalistas. Aqui também é usado, então é comum ver essas duas referências de arquétipo. Mas para a gente entender mais profundamente, vamos compreender ali o seu simbolismo. Então, a forma de manifestação dessa árvore, nós chamamos de caminho do raio, que é o quê? Começa aqui na esfera 1, vem para 2, depois para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8, para 9 e para 10. Então, vocês notam que ele tem uma ideia, mais ou menos, de como se fosse um raio. Tradicionalmente, nas ordens iniciáticas, é chamado de caminho da espada flamejante, tá? Ou caminho do raio. E quando nós falamos do caminho de ascensão, nós chamamos desse caminho da esquerda, que chamamos de caminho da serpente, que é a ascensão, que é representado, por exemplo, no estudo, né, dos Vedas, como a Kundalini, que é literalmente a ascensão da serpente na árvore. Então, esse arquétipo, ele serve para entender tanto a conexão do homem com Deus, quanto de Deus para com o homem, tá bom? Então, vamos entender por base. A primeira esfera, ela se chama Keter, que é coroa, simboliza ali a vontade e está acima da cabeça. Por isso que esse conceito de coroa, ela representa a primeira manifestação luminosa do aspecto de Deus. A segunda esfera, ela se chama Chokhmah, se escreve Chokhmah, mas no hebraico o CH tem pronúncia de R, então se torna Chokhmah, e é a sabedoria, tá bom? Depois nós temos aqui na esfera preta 3, Binah, que representa o entendimento, tá bom? Depois nós temos nessa quarta esfera azul, Hesed, né, que se escreve Chesed, mas pronuncia Hesed, que é a misericórdia ou o amor, tá bom? Depois nós temos na sequência essa quinta vermelha, chamada de Gevurah, que é justamente a severidade, a força ou o julgamento, tá? Em sequência, nós temos a sexta, chamada de Tiferet, que é a beleza, tá bom? A sétima, que é Netzach, que é a vitória. A oitava, que é Hod, associada ao esplendor. A nona, que é Yesod, associada à fundação. E a décima aqui, que é Malchut, conhecida como reino. E temos aqui uma esfera que está opaca, transparente, simbolizando o 11, que não é uma sefirá, por isso que ela não está associada, mas como casa 11, ela vai estar associada ao conhecimento, tá? Depois a gente vai estudar a árvore da vida e vocês vão compreender. Então, nós percebemos que há um sistema de cores, de nomes, de atributos, e isso é uma das bases essenciais do aprendizado dentro da Kabbalah. Então, dentro dessa árvore da vida, nós temos o caminho da esquerda, que é a coluna da esquerda,
regida por Binah, Geburah e Hod, que é literalmente o entendimento, a força e o esplendor. Na linha do centro, nós temos Keter, Da, Tiferet, Yesod e Malhut, que é a coroa, o conhecimento, a beleza, a fundação e o reino. E à direita, nós temos a Hokmah, Hesed e Netzah, que é a sabedoria, o amor e a vitória. Então, essa é a divisão. O pilar da direita é chamado de forças masculinas, ou Hassadins. Já o da esquerda são as Geburot, as forças femininas, né? Perdão, aqui à direita são Hassadins, que é amores masculinos, e à esquerda, Geburot, que são as forças femininas. E a linha do centro nós chamamos de linha de Haramin, que é a linha do equilíbrio, a linha sábia, a linha do meio, tá bom? Então, essas são as divisões que nós fazemos. E assim como nós notamos que são 10 esferas e elas têm forças, tem a dualidade, a esquerda, a direita, masculino, feminino, nós temos um conceito que chamamos de polarização das Sefirot, que são feitas através do dedo. Então, você olhando para a sua mão, você vai ter a sua mão direita, né? Como na imagem você vai virar ela e ver a face da palma dela, assim como a esquerda. Então, nós vamos ter a primeira esfera, que é a branca, que é terra, no seu polegar direito, a Hokmah, que é a sabedoria no seu indicador direito, depois nós vamos ter Hesed no seu centro direito, depois Netzah no anelar direito, e depois, por fim, nós vamos ter Tiferet, né, ali, Tiferet no anelar, e Netzah associado aqui ao minguinho, né, o mindinho, que seria direito. E a mesma coisa a feminina, Binah, que seria aqui no polegar, que seria aquela preta, a vermelha, que é Geburah no indicador, Hod, que é a laranja no centro, e a Sod no anelar, e Malhut no minguinho. E é interessante para a gente compreender um ponto, porque, por exemplo, na cultura dos indianos, nós vemos muito sobre mudras, posicionamentos, formas que as pessoas fazem. E dentro do estudo da Kabbalah, nós também temos. Então, nós temos arquétipos, assim como quando dividimos a árvore em um aspecto masculino e feminino, que é a simbologia que nós usamos, e temos aqui uma espécie de mudra, representando uma concentração de energia ou a unidade com Deus. Assim como também quando uma pessoa, né, ela se casa, a nossa representação aqui de Yesod é no anelar esquerdo, representando uma aliança de compromisso entre um casal, e ela é colocada nesse dedo, que é justamente o dedo do casamento, ou seja, um compromisso, uma aliança. Então, a gente percebe que há uma grande relação da importância das mãos, dos dedos, com essas dimensões espirituais, porque essa árvore, ela não é nada mais, nada menos do que atributos, mas também emoções, níveis de consciência, mas nós vamos ver isso posteriormente, tá bom? Então, assim como no hinduísmo, aprendemos os mudras, com eles, então, podemos influenciar no equilíbrio de energias com a Sefirot, e nós temos, então, os mesmos aspectos a serem trabalhados. Na Kabbalah, entendemos que cada dedo carrega uma energia vital da Sefirot, né? Então, sendo assim, os gestos aplicados às mãos podem produzir, né, e conduzir a polaridade e determinadas influências em nosso corpo e espírito, né? O mesmo conceito de quando uma pessoa entra em oração e ela junta as suas mãos em uma espécie de polarização ou cria uma tensão espiritual de conexão com Deus, tá bom? Então, assim como também cada gesto e movimentação opera uma manifestação de Deus em uma hierarquia angelical, o homem tem o poder do universo nas suas mãos. Então, isso que a gente entende, tendo todas essas dimensões espirituais nas nossas mãos. E para a gente entender isso, a gente vai também compreender que, assim como nós temos dentro de cada dedo uma dessas esferas da árvore da vida, nós temos as hierarquias angelicais e o seu simbolismo dentro das mãos, tá? Então, na primeira esfera, que é a Terra, simboliza ali, né, o conceito do Pai. Então, nós temos literalmente ali os anjos chamados de Hayot HaKodesh. Depois, em Hokmah, nós temos o Filho, associado, então, à classe dos Ofanins. Em Binah, nós temos o Espírito Santo, associado aos anjos Aralim. Em Hesed, nós temos o amor, associado à classe dos Hasmalim. Em Geburah, nós temos ali, associado à consciência, a classe dos serafins. Em Tiferet, a nossa alma humana, associada aos Malachim.
Inetizar a nossa ideia, né, nosso conceito mental, a classe dos Elohim, em Rob, nosso astral emocional, associado aos anjos Beni Elohim, em Esod, nosso vital etérico, associado aos anjos Querubim, e em Malhut, nosso físico, associado aos anjos Isquim, né, ou Isrim. Então, nós temos aqui uma classe angelical para cada uma dessas esferas. Então, quando nós mexemos na mão, nós entendemos que nós estamos trabalhando energias angelicais, energias celestes, e não estamos falando apenas de uma mera especulação de um assunto, tá bom? Na nossa próxima aula, a gente vai então falar um pouco também sobre o que seria a árvore da morte, porque, como nós vimos em Gênesis, nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Todas as árvores poderiam comer fruto e havia uma árvore que não poderia comer o fruto, e é justamente dessa árvore. Então, na próxima aula, a gente vai aprender o que é a árvore das Clipó e o que seria essa árvore que teria ocasionado a queda de Adão, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Na nossa próxima aula, a gente, então, traz esse conhecimento e, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade de mandar as suas perguntas. Shabbat, uma ótima semana.